Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente nós estamos aqui comentando a lição de adultos, que é publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, trimestralmente. E nós comentamos essa lição, como eu falei, semanalmente, sempre trabalhando 10 tópicos. Nós construímos 10 tópicos, claro, baseado no conteúdo geral da lição, de modo que te ajude aí na sistematização da sua explanação de aula ou do seu estudo, ok? Então, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Deixe aí o seu like, que é importante para o canal, né? Na medida que o YouTube percebe que o vídeo desfruta de muitos likes, ele vê que o vídeo é relevante e vai transmitir esse vídeo para outras pessoas. Como isto é a palavra de Deus, então nós cremos que estamos fazendo um grande benefício para as pessoas que estão nos assistindo. Muito bem, queridos, nós estamos estudando, como eu falei, a lição de adultos. A nossa lição desse trimestre é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E hoje nós vamos estudar a lição número 11, para 17 de março de 2024, cujo título é o culto da igreja cristã. Eu quero informar que as 10 primeiras lições estão aí na playlist do nosso canal. Se você ainda não assistiu e quiser assistir, é muito bem-vindo, né? Todas elas com um bom conteúdo que vai te ajudar. Muito bem, o culto da igreja cristã. O texto áureo nos diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. A verdade prática nos diz: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Nossa leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 21, que passaremos a ler. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ok, nossa lição, como nós sempre informamos, ela dispõe de uma introdução. Você vai ler essa introdução e vai ter uma visão geral, panorâmica da lição. O primeiro tópico da lição vai tratar sobre a natureza do culto. O segundo tópico vai estar tratando sobre o propósito do culto. E o terceiro e último tópico, a liturgia do culto. E, por fim, a conclusão, que estará fazendo aí o fechamento da lição. Você pode ler, você pode ir dando a sua aula acompanhando esses tópicos da lição, porque o seu aluno vai estar com uma lição e ele quer ir acompanhando, né? Mas aqui eu vou fornecer para você, como a nossa aula e esse nosso canal é denominado de Escola Bíblica Complementar, eu vou fornecer para você 10 tópicos para que você possa, pega um tópico desse, insere na sua aula, ou se quiser seguir essa sequência, nós também estamos obedecendo ao conteúdo da lição, né? Aqui tem uma forma sistematizada. Eu sempre imagino que às vezes o professor lê a lição e tem uma certa dificuldade, muitas vezes, de dizer o que eu vou dizer baseado nesse tópico da lição. Então a gente vai garimpando aqui dentro da lição e tirando lições que você pode fornecer na sua aula ou no seu estudo. O meu primeiro tópico aqui dos 10 é
um culto com diferentes formas de expressão. Meus queridos irmãos, uma coisa que não cabe em nosso culto é o engessamento. O que é o engessamento? É uma coisa que sempre acontece da mesma forma. Eu acredito que um culto na direção do Espírito Santo, como nós vamos ver aqui, ele tem que ter, sem comprometer, claro, a organização, a liturgia, mas ele tem que ter uma certa flexibilidade. Então, um culto com diferentes formas de expressão. O texto áureo, não é? Paulo falando ali aos Coríntios, ele diz assim: que fareis, pois, irmãos? O que vamos fazer? O que vamos executar? Né? Quando nos ajuntamos? Aí ele diz assim: cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, e ele poderia prosseguir, tem profecia. Enfim, irmãos, nos nossos cultos cabe perfeitamente, deve perfeitamente haver a expressão dos dons. Então, é muito bonito quando a gente vê que o culto a Deus não é um culto monótono, não é um culto pobre, mas ele é um culto rico. Né? Então, no meio do povo de Deus tem muita coisa. Os irmãos vejam um hábito que nós tínhamos no passado e que está desaparecendo, né? Nós tínhamos pessoas que declamavam poesias em um culto. Cabe isso hoje? Cabe. Nós víamos muitos jograis sendo feitos na igreja. Cabe isso hoje? Cabe. Às vezes uma peça teatral, equilibrada, condizente com o tema. Cabe. Cabe também. Nós temos os hinos, né? Os hinos que as pessoas cantam individualmente. Nós temos na nossa Assembleia de Deus conjuntos de senhora, conjuntos de senhores, conjunto de jovens, conjunto de crianças, coral, orquestra, banda de música, quartetos, enfim. Né? Essa diversidade, irmãos, só enriquece o culto e revela as diferentes formas de expressão em um culto. Né? A verdade prática nos diz assim: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e toda rendição a Deus. Pastor, a gente pode levantar a mão assim no culto, dar glória a Deus e aleluia? Amém. Pastor, a gente pode levantar, pode dar um glória a Deus e aleluia? Pode, né? Desde que nós não comprometamos a boa ordem do culto. Agora, não podemos dizer que não temos liberdade, que vamos ter um formato engessado. Então, o primeiro tópico que eu coloco aqui em um culto, que eu acho muito importante, o culto com diferentes formas de expressão. Em segundo lugar, um culto revestido de sacralidade. Então, irmãos, igreja, né, não é boate. Igreja é um local, né? Claro que igrejas são as pessoas, mas quando eu falo igreja aqui também a gente subentende hoje, pelo nosso contexto, o templo onde a gente se reúne. Né? Então, a igreja ela tem a sua sacralidade. Eu já vi pessoas dizendo que você pode colocar uma trave de futebol dentro da igreja ali, uma trave de um lado, outra do outro, e bater uma pelada dentro da igreja, porque aquilo ali não é sagrado. Nós não pensamos assim. Nós entendemos que o templo, não é, o nosso culto, ele é algo sacro, é algo sagrado. Afinal de contas, nós estamos ali num local que foi dedicado, separado para adorar a Deus. O nosso culto não pode ser um culto banal, um culto parecendo uma anarquia. Não, o nosso culto tem que ser revestido de reverência e etc. Que nós vamos tratar sobre isso aí. Então, um culto revestido de sacralidade. Aqui na lição do mestre tem um pequeno estudo que fala sobre ampliando o conhecimento, que diz assim, veja só, a adoração genuína, que ela acontece no templo, né? Acontece em espírito e em verdade. Em outras palavras, a adoração não é apenas uma atividade física ou mental, mas também um exercício espiritual, uma resposta apropriada à maneira como Deus se revelou a nós, especificamente por meio do seu Filho Jesus Cristo. A adoração envolve a interação sincera entre o espírito humano e o Espírito Santo de Deus. Ora, nós estamos em um ambiente onde o espírito do homem está em perfeita conexão e em perfeita interação com o Espírito de Deus. Isso é um ambiente sacro. Vamos ainda para o tópico 1 e o subtópico
2, que nos diz assim, que o culto deve ser solene. Por solene, nos referimos ao que traz respeito e majestoso. Digo, nos referimos ao que traz respeito e é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Você vê Eclesiastes, 5:1, que diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Por isso, o culto não pode ser destituído de significado, nem realizado de qualquer jeito. Muito bem, estamos tratando aqui no segundo tópico, um culto revestido de sacralidade. Tópico 1 e subtópico 3 também fala alguma coisa. Aqui na nossa lição diz que o culto é santo. Então, mais embaixo aqui tem, visto que Deus é santo, conforme Levíticos 20 e 26, o culto também deve ser santo. Dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem o praticava no Antigo Testamento. Assim, o limite entre o santo e o profano deveria ser mantido e deve ser mantido. Então, irmãos, vamos guardar aqui, em segundo lugar, um culto revestido de sacralidade. Nós vamos ver uma referência que está na leitura de terça-feira, Ezequiel 44:9, que eu até escrevi aqui. Diz assim, assim diz o Senhor Deus, nenhum estrangeiro incircunciso de carne entrará no meu santuário dentre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. Veja, irmãos, no Antigo Testamento havia todo um cuidado. Não era todo mundo que entrava no santuário de Deus. Não era todo mundo que entrava no lugar santo. Não era todo mundo que entrava no lugar santo dos santos. Então a gente lê o Antigo Testamento, não é? E isso são princípios que são mantidos no Novo Testamento, né? A casa de Deus é uma casa santa. Os objetos da casa de Deus são objetos santos. Sempre que chega uma mobília na casa de Deus, nós fazemos uma oração e consagramos aquilo ao Senhor. Um violão, um microfone, nós estamos dizendo que esses objetos não podem ser usados num ambiente profano, né? Mas eles são consagrados ao Senhor para serem usados num ambiente sacro. Muito bem. Terceiro lugar, um culto como serviço a Deus. Eu vou ler aqui o tópico primeiro e subtópico primeiro. O culto como serviço a Deus. Então, nos diz aqui, na Bíblia, o culto é mostrado como um serviço, isto é, uma vida entregue e consagrada a Deus. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo. E um segundo plano, com a forma como se cultua. O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. Muito bem, queridos, o culto como um serviço a Deus. Eu aprendi muito cedo, ainda quando estudava ali o ginásio, né, que assistir ao culto não é a mesma coisa de assistir o culto. Assistir ao culto é como alguém que vai para um cinema, ele vai apenas contemplar. Mas assistir o culto é você ter participação ativa no culto. E eu gostaria de deixar registrado nessa nossa gravação, nessa nossa aula, que todos nós, irmãos, fomos chamados para trabalhar no reino de Deus. Ninguém foi chamado para ser simplesmente um espectador na casa de Deus. Alguém que senta, assiste ao culto, aprecia, fala se o culto foi bom, se o culto foi ruim, se ele gostou ou deixou de gostar, e depois ele levanta e vai embora. A nossa perspectiva não tem que ser essa. Eu tenho orientado aqui, através dos discipuladores da igreja, que falem aos novos convertidos, que eles estão indo para o batismo, mas que após o batismo, quando eles voltarem, eles procurem atividades na igreja para se integrarem. Eu acho, irmãos, abrindo aqui um parêntese, muito perigoso um crente que está na igreja sem fazer nada. Eu acho bom, ele aconselharia, não é? Ou se você conhece alguém, aconselhe esse alguém estar envolvido na obra de Deus. Então, nós somos dotados de talentos, de dons, e isto é para o nosso envolvimento
com a obra, né? Nós vamos ao culto para trabalhar, ser um instrumento ativo. Então, não está trabalhando apenas o irmão que está em pé lá na porta, a irmã ou o porteiro, ou a recepcionista, ou o diácono que recolhe a oferta, ou que serve a ceia, ou o pastor que ministra a palavra, ou os grupos de louvor. Não, irmão, procure alguma coisa para você fazer. Tem trabalho para todo mundo na casa de Deus, e o trabalho que o senhor faz e que a senhora faz, ninguém vai conseguir fazer igual a você. Então, o culto não é apenas uma mera expectação, né? O culto deve ter participação ativa de cada um que está ali presente, envolvido no culto. Muito bem. Quarto lugar, eu anotei aqui, um culto sob a direção do Espírito Santo. Ora, irmãos, né? O Espírito Santo habita em nós. Né? Jesus foi para o céu e disse que mandaria o Consolador, o Paracleto, mandaria aquele que iria nos instruir em todas as coisas, né? Triste do pastor, triste do líder de departamento, triste do irmão que não entende que o nosso culto, né, todo aquele movimento que é feito, né, toda aquela liturgia deve estar na direção do Espírito Santo. Sempre que eu vou começar um culto, eu digo aos irmãos, vamos orar pedindo que Deus assuma o controle total desta reunião. Porque daqui a pouco eu vou cantar os hinos da harpa e eu preciso da direção do Espírito Santo. Daqui a pouco eu vou ministrar a palavra, eu preciso da direção do Espírito Santo. Você daqui a pouco vai ofertar, você precisa da orientação do Espírito Santo. Enfim, triste de nós, no dia que chegarmos, que Deus nos guarde, né, chegar a um entendimento que nós estamos fazendo um culto, fazendo a obra de Deus apenas pela experiência, apenas pela tarimba, apenas pelo know-how que a gente tem. Não, tudo que nós fazemos é com a ajuda de Deus. O nosso pastor presidente aqui conta que um dia ele foi pregar em um lugar e ele disse assim, irmãos, vamos ler a Bíblia com a ajuda de Deus. E alguém estava perto e murmurou, né? Até para abrir a Bíblia precisa da ajuda de Deus? E ele disse, sim, perfeitamente, até para abrir a Bíblia nós precisamos da ajuda de Deus. A palavra que é ministrada para entrar no meu coração, para produzir um resultado, precisa da ajuda do Espírito Santo. Então, um culto sob é diferente de sobre. Sobre é acima, sob é abaixo. Um culto sob a direção do Espírito Santo, ou seja, um culto debaixo da orientação do Espírito Santo. Vamos ver, irmãos, aqui um comentário do Auxílio Teológico da lição de Mestres. Veja bem, todos sabemos que o culto divino deve ser orientado pelo Espírito Santo. Todos sabemos. E consideraríamos uma temeridade se houvesse nestes escritos a pretensão de tomar para o homem prerrogativas que são exclusivas do Senhor. Cabe-nos, no entanto, dizer que o Espírito de Deus usa para todos os atos que se praticam na igreja o homem que se coloca à sua disposição. É maravilhoso notar que somos instrumentos do Espírito e é do agrado do Senhor que seus servos estejam devidamente informados sobre qualquer procedimento nas atividades que a cada um tem sido conferidas. A direção de um culto cabe prioritariamente, ou seja, em primeiro lugar, ao Espírito Santo, mas a participação humana é indispensável. O elemento humano na direção de um culto a Deus precisa estar primeiramente em sintonia com o Espírito Santo. Dirigir um culto requer muita responsabilidade, porque nesse ato se está trabalhando com matéria-prima do céu, alimento do céu, que se distribui com os famintos espirituais. A meta de quem dirige um culto nunca pode ser a de cumprir um anseio humano, nem de encontrar uma oportunidade para expor os frutos do eu, do ego, da vaidade, mas sim fazer tudo para glorificar o nome do Senhor. Ora, irmãos, aqui ficou claro que um culto é feito, claro, com a participação do homem, mas o Espírito Santo está ali na direção. Há uma parceria, né? A gente faz o que a gente tem que fazer,
faz o que a gente pode fazer e deixa para o Espírito Santo fazer o que ele tem que fazer. Olha, quem salva, quem cura, quem batiza com o Espírito Santo, quem sonda as necessidades da igreja e põe na nossa boca a palavra apropriada é o Espírito Santo. Não queira fazer o que só o Espírito Santo faz e nem espere o Espírito Santo fazer o que você tem que fazer. Quinto lugar, estamos chegando no meio do nosso comentário. Um culto completo. Isso mesmo, um culto completo. Vamos ver aqui os versículos 19 a 21. Paulo falando aos Efésios, ele diz que neste culto eles deveriam falar entre eles com salmos, com hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Ele vai colocando diversas coisas que devem acontecer no culto. E eu digo sempre, irmãos, cada denominação tem seu culto, sua organização, e Deus olha, foi ligado na terra, ele liga no céu. Nós da Assembleia de Deus temos um ritual, com algumas variações que não comprometem a essência do culto. Mas nós temos ritual, por exemplo, o nosso culto começa com oração, os crentes chegam na igreja e preservamos esse bom costume, nós nos ajoelhamos, ali 5 minutos, dependendo do culto, e dizemos, Senhor, cheguei, chegou aqui um pobre pecador para cultuar o Senhor. Levantamos da oração, em seguida nós temos os hinos da harpa cristã, que é o nosso hinário. Certo pastor dizia que a harpa cristã é a Bíblia cantada. Então, nós não abrimos mão, nós cantamos aqui os hinos da harpa. Depois nós damos oportunidades a alguns órgãos que cantam. Depois nós apresentamos visitantes. Depois nós fazemos a leitura oficial do culto. Depois nós recolhemos dízimos de ofertas. Cada crente traz a sua oferta para o culto. E assim, oferta no culto. Aí nós ouvimos a palavra. E no final do culto nós recebemos aí a bênção apostólica daquele que está ministrando. Eu tenho dito muito aqui em Maceió, eu oriento muitos irmãos e eu digo assim, olha irmãos, quando vier à igreja, traga o kit do crente. Aqui em Maceió quase todo mundo sabe, Eu falei, olha, traga a Bíblia, traga a sua harpa, que você vai cantar, traga o seu lenço, que a gente ainda derrama lágrimas na presença do Senhor, traga a sua caneta para anotar o que você vai aprender no culto. Irmãos, cultive esse hábito. Você tem que andar com uma caneta e uma agendazinha, uma caderneta para você anotar o que está aprendendo. E quinto lugar, traga a sua oferta. Nós aqui orientamos que os irmãos já vão para a igreja com a sua ofertazinha pronta, porque você vai para o culto com um propósito. Você sai de casa com um propósito. Você não vai à igreja como vai a qualquer lugar. Eu vou com um propósito. Eu estou indo para onde? Eu estou indo ao templo, para quê? Para cultuar a Deus. E nos nossos cultos consta esse momento especial de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, que eu digo sempre que isso é receber de Deus uma oportunidade para ser abençoado. Então, evite oferecer a Deus um culto manco, um culto onde a pessoa chegou, já não tem mais oração, todo mundo já cantou os hinos da harpa, e fica aquele culto meia boca. Exceto, claro, meus irmãos, aquele irmão que vem do trabalho e tudo mais, e ele quer pelo menos pegar a bênção apostólica. Vá, meu irmão, você vai ser abençoado. Mas eu falo quem pode, tá, irmãos? Quem pode. Você chega na igreja, não tem coragem de se ajoelhar. Se você é da Assembleia de Deus e conhece as tradições da Assembleia de Deus, o nosso culto começa com uma oração de joelhos. Não vamos perder esse bom costume. E depois você canta. Existem pessoas que vão ao culto e não cantam, fica com a boca fechada. Você está podando uma parte do culto. Vai ao culto, também não oferta. Às vezes tem a oferta. Ou diz, não, eu esqueci em casa. Não, você esqueceu porque você não deu importância. Quando a gente dá importância a alguma coisa, geralmente não esquece. Então, você leva, nem que seja uma moeda. Não fique de fora desse momento abençoador. Quando eu deixo de ofertar, quando eu deixo de entregar os meus dízimos na casa do Senhor, eu estou me privando
de uma bênção, né? Porque fazer isso é receber de Deus a oportunidade para ser abençoado. Então, meus queridos, o nosso culto deve ser completo. No auxílio doutrinário, tem aqui um comentário também, que fala sobre os elementos do culto. Veja só, havia diversos elementos na adoração nos tempos do Antigo Testamento, como oração, sacrifício, oferta, louvor, cântico e etc. Havia uma configuração. Fazia parte da liturgia judaica nas sinagogas do primeiro século depois de Cristo. A oração antífona do Shema, ou seja, ouve, né, aquela confissão de fé dos judeus, a leitura bíblica e a exortação. Nossa liturgia é simples e pentecostal, a nossa liturgia moderna, conforme o modelo do Novo Testamento, né? Então, ela consiste em oração, louvor, leitura bíblica, exposição das Escrituras Sagradas ou testemunho e contribuição financeira, ou sejam ofertas e dízimos. Deixa eu ler de novo que eu não gostei não. Ela consiste em oração, louvor, leitura bíblica, exposição das Escrituras Sagradas ou testemunho e contribuição financeira, ou seja, ofertas e dízimos. Então ficou claro, irmãos. Preste um culto a Deus completo. Lute para prestar um culto a Deus completo. Em sexto lugar, nós vamos ver aqui. Vou repetir aqui para você. Primeiro, um culto com diferentes formas de expressão, fugindo do engessamento, né? Segundo lugar, um culto revestido de sacralidade, de respeito, de honra, né? Sabendo que estamos tratando com o divino. Terceiro lugar, um culto como serviço a Deus. Você vai ao culto para trabalhar. Quarto lugar, um culto sob a direção do Espírito Santo. Não faça nada sem a devida orientação do Espírito Santo. Quinto lugar, um culto completo, né? Existem os atos do culto, vamos oferecer um culto a Deus completo. Não saia antes da bênção apostólica, se você pode esperar pela bênção apostólica. Sexto lugar, irmãos, prosseguindo, um culto para Deus. Um culto para Deus. O culto não é para mim, o culto não é para você, o culto não é lá para o irmão. O culto é para Deus. É muito comum, às vezes, alguém dizer assim, como é que foi o culto lá? A pessoa não vai ao culto, aí pergunta para o outro, como é que foi o culto? Mas, rapaz, achei o culto frio, rapaz, eu não gostei do culto e tal. Mas, meu irmão, receba aqui uma palavra de orientação. Quem tem que avaliar se o culto foi bom, foi ruim, foi frio, foi quente, foi espiritual, foi carnal, é o dono do culto. O dono do culto é Deus. Quem sabe avaliar e dizer se o culto prestou ou não, foi Deus. Eu posso sair de casa como uma brasa viva, chegar lá com gratidão, cantar, orar, me alegrar, receber a palavra. O culto para mim foi uma bênção. O outro vai mascando chiclete, batendo papo, vai para o banheiro 25 vezes, fica desfilando no meio da igreja, batendo papo, atendendo celular. Para esse o culto, ele vai dizer que o culto não prestou. E realmente não prestou. Se perguntar para Deus se esse culto prestou, Deus vai dizer que não. Então, quem avalia o culto é Deus, porque o culto é para Ele. Quando você for à igreja, vá, as pessoas dizem, eu vou para o culto buscar uma bênção. Amém. É que você receba de Deus uma palavra, uma consolação. Agora entenda que o culto não é para você. O culto é para Deus. Ok? Então, o culto para Deus, para louvor e glória de Deus. Vamos ver aqui no nosso plano de aula, na aplicação, na lição de mestre, diz assim, comumente, ao final de um culto, ouvimos comentários avaliando se ele foi bom ou ruim, como se o propósito de tal reunião fosse saciar o nosso ego ou atender aos nossos critérios. Contudo, como estudamos nesta lição, um culto precisa, de fato, seguir alguns princípios, mas que não são humanos, e sim divinos. Portanto, antes, durante e depois de tal momento solene, perante o Senhor, cada um de nós avalie-se a si mesmo, a fim de que ofereçamos a Deus um culto racional como fruto de uma vida genuína de adoração, santidade e serviço a Ele. Então, irmão, mais do que buscar lá no culto
a partir de hoje construam uma perspectiva de levar alguma coisa. Essa é a perspectiva, não é, correta. Tópico 2, subtópicos 1 e 2, tem também aqui uma observação interessante. Tópico 2, subtópicos 1 e 2. Veja bem, se o culto ele é para Deus, você vai ver na nossa lição, no segundo tópico tópico 2 e subtópico 1, você vai ver que um dos propósitos do culto é, primeiro, glorificar a Deus. Não é glória para mim, não é glória para o pastor, não é glória para os obreiros, não é glória para os irmãos, é glória para Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. Nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico, ou seja, Cristo no centro. Não ou nunca antropocêntrico, o homem no centro. Cristo é a esfera ou lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. Aí diz aqui no finalzinho, se Deus não é celebrado, se ele não é glorificado, então o culto perdeu o seu real sentido. Subtópico 2. De fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou aos coríntios, afirmando que quando eles se ajuntavam num lugar, não era para comer a ceia do Senhor. Era como se dissesse, o que vocês estão celebrando não é a ceia. Não era um culto que eles estavam fazendo. Infelizmente, há muitas reuniões envernizadas para se parecerem com um culto, mas de fato não são. Meus queridos, que tristeza, mas é a realidade. Então, sexto lugar, um culto para Deus. Vamos ao sétimo ponto. Um culto edificante. Bom, sintetizando aqui, irmãos, no culto tem que haver edificação. Eu vi um pregador que veio aqui a Maceió numa época e ele disse que há cultos que não pagam nem a passagem do ônibus. Ele estava dizendo que são cultos onde não há edificação. Aí um grupo canta um hino que não entende o que é que está cantando, às vezes um volume lá nas alturas, é mais grito do que o hino cantado, hino que não adora a Deus. Aí daqui a pouco vem um pregador que prega e não lê o texto, daqui a pouco vem um pregador que lê o texto e não fala nada sobre o texto, daqui a pouco vem um pregador que lê o texto e diz que o texto está dizendo uma coisa que o texto nunca sonhou em dizer, e termina aquele culto, irmãos. E a pessoa vai para casa com a alma vazia, sem ter recebido uma palavra, sem ter construído nada, sem ter sido edificado, sem ter progredido, sem ter amadurecido, sem ser edificado, sem coisa nenhuma. Então está aqui, o culto, ele tem que promover edificação. Às vezes eu canto o hino da harpa e vejo uma palavra lá como solta o cabo da nau. Eu digo, irmãos, você não sabe o que é solta o cabo da nau? E às vezes você vê pessoas antigas, irmãos de evangelho, que até hoje não sabem o que é isso, né? E aí daqui a pouco vai pensar que é aquele vídeo engraçado que apareceu na internet aí, né? Achando que Nadal ou Danal era uma pessoa, né? Solta o cabo da nau, né? Então solte lá a corda que está prendendo o barco, né? Então, às vezes tem que explicar, porque senão ele não vai cantar o que ele não sabe que está cantando. Ele canta sem saber o que está falando, né? Então, a gente explica e o irmão sai dali sabendo o que é soltar o cabo da nau. Já é um grande avanço, né? Então, o culto deve ter edificação. Tópico 2 e subtópico 3, vamos ver aqui uma observação. Tópico 2 e o subtópico 3. Edificar a igreja é um dos propósitos do culto. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. O verbo grego oikodomel, traduzido como edificar, ocorre 40 vezes. Olha, é importante, irmãos. 40 vezes no Novo Testamento.
enquanto o substantivo oikodomé, traduzido como edificação, ocorre 18. O sentido é de algo que está sendo construído. Ninguém pode ir ao culto para voltar pior. Era o que havia na igreja de Corinto, naquela Santa Ceia, que era uma bagunça, né? E Paulo disse assim, quando eles se reuniam, não se reuniam para melhor, senão para pior. Ora, você pode até chegar pior na igreja, agora tem que sair melhor. Né? Tem que aprender, tem que crescer na graça e no conhecimento. Quanta gente que muitas vezes alguém pergunta, como é que foi o culto, né? Tinha que perguntar a Deus, mas ele pergunta para o irmão, como é que foi o culto? O irmão disse, irmão, foi uma bênção. Eu me alegrei tanto, dei tanto glória a Deus, eu pulei, eu rodei e tal. E o pregador falou sobre o quê? Pô, irmão, não estou lembrando nem quem era o pregador. Não lembra nem quem era o pregador, nem qual foi a mensagem. A gente pergunta, ao final de tudo isso, irmão, se alegrar é muito bom. Quem não quer se alegrar? Agora, conhecimento é o que vai te firmar. Né? Jesus disse, todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, foi alguém que ouviu, entendeu e colocou em prática. Jesus disse que é como uma casa edificada sobre a rocha. Desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos e não derrubaram aquela casa, porque ela estava edificada sobre a rocha. Veja, no capítulo 14 de 1 aos Coríntios, nesse capítulo o apóstolo disciplina o uso dos dons na igreja, pelo fato de seu uso não estar trazendo edificação à igreja. Meus irmãos, misericórdia é um dom sendo usado na igreja que não era para edificação. Então, Paulo está disciplinando, dizendo, olha, vocês precisam fazer assim, 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 porque o dom só é dom com validade se ele promover a edificação. No final está escrito, da mesma forma os dons ministeriais deveriam contribuir para a edificação do corpo de Cristo. É aquela referência de Efésios 4:11 que diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres ou doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, irmãos, para que existem esses ministérios? Para a edificação. Para que existem os dons? Para a edificação. Para que existe a escola dominical? Para a edificação. Para que existem os nossos cultos? Para a edificação. Para que existe o círculo de oração? Para edificação. Que Deus nos ajude. Muito bem, então, um culto edificante. 8º lugar e antepenúltimo tópico, um culto bíblico. Um culto, irmãos, onde a Bíblia não tem destaque. Um culto onde as pessoas não levam Bíblia. Um culto onde a Bíblia não é explicada, onde a Bíblia não é lida. Uma igreja que não tem doutrina bíblica. Meus irmãos, é uma reunião de uma associação, é uma reunião de um grupo de pessoas, menos igreja. Um culto tem que ser bíblico, tem que haver a exposição da palavra. Nós aqui em Alagoas, eu estou falando para o Brasil, para o mundo, nós aqui em Alagoas não abrimos mão. O nosso pastor, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, que é o nosso pastor presidente aqui, ele não só nos ensina a fazer isso, como ele é um exemplo disso. Né? Então, toda reunião que eu estou, onde o nosso pastor está, ele abre a Bíblia e faz uma exposição. Eu creio que ele entende que se a palavra não fizer, nada vai fazer. Então, um culto onde há a exposição da palavra. Vamos ver aqui o 3º tópico, que fala sobre a exposição da Bíblia, no 1º subtópico. O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso, olha só, com a autoridade da Bíblia para governar toda crença, experiência e prática. Dessa forma, os pentecostais viram a necessidade de julgar o mérito de todo ensino, manifestações espirituais e conduta à luz da palavra objetiva e revelada de Deus, a Bíblia. Esse fato mostra que a leitura e a exposição da Bíblia devem ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja e responsável pela liturgia do culto deve ficar atento ao lugar que as Escrituras têm no culto. O Senhor Jesus, nosso maior exemplo,
fez da exposição das Escrituras a base de seu ministério. Pronto, irmãos, então temos aí que na nossa liturgia do culto não pode faltar a exposição da Bíblia. E aí vamos então para o 9º tópico que nós temos construído. Nós construímos 10 tópicos. O 9º tópico eu coloquei aqui: um culto organizado. Um culto não pode ser uma bagunça. Um culto não pode ser um fuzuê. Um culto não pode ser de forma prevalecente de irreverência, de pessoas caminhando pelo meio da igreja, batendo papo, seja na nave da igreja ou no púlpito da igreja. É um culto desorganizado. Não, meus irmãos, absolutamente. Deus não recebe. E quando nós lemos a Bíblia e nós observamos a criação, você vê que o nosso Deus é um Deus organizado, é um Deus de ordem e um Deus de decência. No plano de aula da lição do mestre, na introdução, está escrito assim: sobre o culto cristão, observando este culto como uma forma de servir, obedecer e adorar a Deus, que requer, portanto, a reverência, ordem e santidade devidas. Tanto o conteúdo como a maneira de cultuar são importantes. Muito bem. Vamos ainda ler no tópico 1º e subtópico 2. Tópico 1º e subtópico 2, que fala ali de o culto deve ser solene. Um pouquinho mais embaixo tem um comentário interessante que diz assim: não por acaso o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentaram o culto na igreja de Corinto. Você vai ver isso em 1 Coríntios, capítulo 12 ao capítulo 14. Isso deixa claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Para isso temos na Bíblia o parâmetro para o bom ordenamento do culto. Por exemplo, aos Coríntios, o apóstolo destacou o seguinte: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Está lá em 1 Coríntios 14:40. Nesse texto temos os termos gregos euschemonos ou euschemonos, traduzido como decentemente, e decorosamente, e taxis, traduzido como ordem. Isso nos leva a compreender, portanto, de acordo com a Bíblia, que o culto precisa ter decoro, decência e ordem. Nós não podemos nos comportar no culto de uma forma irreverente. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo em Belo Horizonte, né? Nós éramos militares do Exército, ele era espírita, né? Mas era um amigo de trabalho, e ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele era espírita, irmãos, comungava de uma outra crença religiosa. E ele disse assim: olha, pastor Walter, eu acho que quando a pessoa vai chegando na igreja, ela tem que mudar até o jeito dela andar. Eu nunca esqueci isso, irmãos. Não é? Se ele vem andando todo assim, tal, quando ele chega na igreja, ele tem que mudar até o jeito dele andar. Você está entrando num lugar santo. Glória a Deus, está entrando na presença de Deus para prestar um culto a Deus. Então, que os nossos cultos, né, que os nossos membros, que as nossas lideranças, de um modo geral, né, atentem para esse cuidado, né, a reverência no nosso culto. Os nossos cultos têm sido muito irreverentes, né? E isso muitas vezes afasta o visitante. Eu visitei um amigo meu, um pastor no interior, e eu fui dar uma rodada na cidade com ele para conhecer lá uma congregação, e no caminho ele encontrou uma pessoa. Eu estava aqui no banco carona, e ele falou com a pessoa: olha, fiquei muito feliz de ver você lá na igreja e tal. Aí o rapaz disse assim: olha, pastor, eu fui lá, mas foi a última vez que eu fui, porque eu não consegui entender nada que estavam falando, um monte de gente ao meu redor, batendo papo, conversando, mexendo em celular, e eu olhei para a cara do pastor, irmãos, o pastor ficou assim numa decepção, numa tristeza, né? Porque as pessoas vão ao nosso culto e eles estão observando o nosso comportamento, e às vezes o nosso comportamento depõe contra o Evangelho. Nosso departamento apaga, o nosso comportamento apaga o que nós pregamos no culto. Então precisamos ter muito cuidado, porque o culto tem que ser organizado. Mas a pessoa passa 3 horas assistindo a um filme na TV, não levanta,
só deitado comendo pipoca e assistindo filme. Na igreja, um culto de 2 horas para quem chega cedo, a grande maioria chega atrasada ao culto. Aí passa 1h30 no culto, 40 minutos, quando dá o horário ali, às vezes cedo, já vai levantando, indo embora e reclamando e um monte de coisa. Então, isso é muito ruim. Eu creio que essa leitura que eu estou fazendo aqui, crítica, os irmãos também devam fazer. Então, um culto organizado, um culto com ordem e decência. 10º lugar e último tópico, um culto entusiástico. Um culto entusiástico, um culto revestido de entusiasmo. Nós somos pentecostais, irmãos, e o nosso culto não pode faltar o fervor, a alegria, a manifestação ordeira neste culto. O 3º tópico da nossa lição vai tratar justamente sobre isso no seu 2º e 3º tópicos, né? Eu vou ler apenas algumas partes, aqui mais embaixo do 2º tópico, 3º tópico e o subtópico 2. No finalzinho diz assim: não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva era entusiástica. Isso porque Paulo se refere a cristãos cheios do Espírito Santo que se reuniam para adorar. Um crente cheio do Espírito Santo deve, expressar esta alegria. O 3º subtópico nos fala sobre o grande teólogo pentecostal William W. Menzies. Esse teólogo destaca que o lugar da adoração, o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo, os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de cultos alegres e ruidosas. Isso era visto nas reuniões de oração, nas quais todos os presentes, coletiva e eloquentemente derramavam o coração perante Deus em oração e louvor. Isso também acontece no levantar das mãos, como resposta à percepção de que Deus se faz presente. Faz parte também da liturgia pentecostal louvar a Deus em alta voz e exercitar os dons espirituais durante o culto. Aqui está uma formatação pentecostal do nosso culto. Um culto que não pode faltar a alegria, o entusiasmo, a manifestação daquilo que o crente está sentindo. Meus queridos e amados irmãos, ficam aí então esses 10 tópicos que eu espero ter dado aqui uma colaboração singela para a sua aula. O senhor, a senhora não é obrigado a concordar com tudo que eu falei aqui, mas o que eu falei pensando no bem da obra de Deus. Eu penso que o nosso culto precisa passar por um momento de reavaliação para nós vermos como estamos fazendo, a objetividade do nosso culto, os nossos cânticos, o que é que estamos cantando, o que é que estamos pregando, o que é que estamos ensinando, como estamos nos comportando. E olha, irmãos, toda avaliação que nós fizermos, se for para o melhor da obra de Deus, eu creio que Deus vai se alegrar com isso. Que Deus abençoe a todos. Um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.